três tipos de cardinalidade, um para muitos ou muitos para muitos, certo? A definição de cardinalidade, que ela está relacionada ao número de ocorrências, né, de uma entidade para outra, ela tem o valor máximo e o valor mínimo, certo? A definição aqui de cardinalidade mínima, a cardinalidade mínima, então, ela pode ser 0 ou 1, 0 quando o relacionamento, então, é opcional, e 1 quando o relacionamento é obrigatório. E a cardinalidade máxima, as mais comuns, vão ser 1 e N, certo? Aqui, então, os tipos de relacionamentos binários. O que são relacionamentos binários? São relacionamentos entre duas entidades. Esses relacionamentos podem ser um para muitos, ou muitos para muitos. E aqui vem só os exemplos, tá? Cardinalidade 1 para 1. Nesse caso aqui, eu tenho uma pessoa usando um computador, então, na cardinalidade 1 para 1, uma pessoa pode usar no mínimo um computador e no máximo um, e vice-versa. A cardinalidade 1 para 1 também pode ter como mínimo aqui 0, então uma pessoa pode usar no mínimo 0 computador e no máximo 1. Então esse relacionamento não é obrigatório de pessoa em relação a computador. Assim que a gente representa, então, essa cardinalidade, tá? Outro exemplo, neste caso, a cardinalidade também é 1 para 1, porque eu olho sempre o máximo. Porém, é um relacionamento não obrigatório de computador em relação à pessoa. Por isso que eu tenho um computador sozinho aqui, certo? Então, essa é a representação. Aqui, no caso, o relacionamento é um para um também, mas ele é não obrigatório de ambos os lados, ou seja, eu posso ter uma pessoa sem associar nenhum computador e um computador sem estar associado a nenhuma pessoa. A cardinalidade 1 para muitos, então, é sempre assim, o mínimo é 1 e o máximo é muitos. Então, aqui neste caso, eu tenho várias pessoas, uma pessoa usando 2 computadores, porque a cardinalidade máxima é muitos, mas aqui cada computador sendo usado por uma e somente uma pessoa, certo? A representação, então, aqui é um relacionamento 1 para muitos, não obrigatório de pessoa em relação a computador, ou seja, eu tenho uma pessoa sem associá-la a nenhum computador. E aqui é o contrário, ela é não obrigatório de computador em relação à pessoa. Então, eu tenho um computador sem estar associado a ninguém, mas a pessoa, todas elas estão associadas, porque o mínimo de pessoas aqui é o 1, certo? E aqui a representação, então, outra cardinalidade 1 para muitos é o relacionamento não obrigatório de ambos os lados. Então, a mínima de ambos é 0, certo? Mas aqui a máxima é 1, então cada computador está associado a somente uma pessoa, e como o mínimo é 0, tem um computador sozinho. E ao contrário aqui, então, o mínimo de pessoa é 0, por isso tem pessoa sem associar nenhum computador, e o máximo é N, por isso eu tenho Beto associado a 2 computadores. Essa é a representação. E o relacionamento muitos para muitos, então, é um relacionamento obrigatório de ambos os lados, 1 para muitos. Então, uma pessoa pode estar associada no mínimo 1 e no máximo N computadores, e vice-versa neste caso aqui, tá? E aqui, então, o outro exemplo, onde o relacionamento não é obrigatório de pessoa em relação a computador, por isso que eu tenho o Caio sem estar associado a nenhum computador, certo? Mas o contrário não, porque é aqui a cardinalidade mínima, certo? E a cardinalidade muitos para muitos, ao contrário, na verdade, a mesma coisa que ao contrário, certo?
E o último modelo que a gente tem aqui, então, é o relacionamento não obrigatório, muitos para muitos. Ou seja, eu posso ter uma pessoa cadastrada sem associar ela a um computador, como eu também posso ter uma pessoa associada a 2 computadores. E o contrário também. Eu posso ter um computador sem estar associado a nenhuma pessoa, 0, então, e posso ter um computador associado a 2 pessoas. No caso do muitos aqui, tá? Caso alguém queira, então, mais detalhes, eu tirei deste livro, certo? Então, aqui eu tinha colocado, então, a cardinalidade, ó, só lembrando, você clica... Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou mostrar isso aqui de novo, porque o pessoal se confunde muito na hora de fazer os relacionamentos. Então, ele tá assim, certo? Aí você clica aqui, ó, nesse botãozinho do relacionamento, clica em aeromodelo, clica em empréstimo. Ele vai colocar dessa forma aqui. A mesma coisa, clica de volta aqui, clica em amigos e clica em empréstimo. Nesse caso aqui, a gente tinha definido, então, que esse relacionamento de amigos em relação a aeromodelos era um para muitos, ou seja, um amigo tem que estar associado a no mínimo um aeromodelo e no máximo quantos ele quiser emprestar. E cada aeromodelo pode estar associado a, no mínimo, um amigo e, no máximo, muitos, certo? Então, como neste caso eu tenho um relacionamento muitos para muitos, então eu criei aqui uma terceira tabela. Este aqui é o modelo lógico. Arquivo novo, modelo lógico, certo? Aqui, olha só, eu vim aqui nessa terceira opção e aqui, então, eu coloquei o CPF como inteiro, nome, endereço e telefone como char. Oi? Como é que abre essas pastas aí no modelo lógico? Eu cliquei aqui, ó, nessa... E clico na tela. Aí ele cria uma tabela. Ok. E aí eu venho... Você quer saber como criar o... Aqui, no caso, eu vou em arquivo novo, né? E se eu clicar em modelo conceitual, ele vai aparecer assim. Aqueles itens do modelo conceitual. E se eu for em arquivo novo e escolher o modelo lógico, ele vai aparecer dessa forma. Aí eu clico aqui e crio uma tabela. Aí eu altero aqui o nome da tabela, né? Como eu alterei para amigos. E depois eu tenho que clicar aqui nesse terceiro item, tá vendo? Para poder adicionar os campos. É isso? Foi muito rápido? Acho que eu falei muito rápido, né? Deu para entender? Deu? Tranquilo isso aqui, pessoal? Consegue repetir? Consegue repetir? Aqui era, olha só, a chave primária, então, é CPF. Por que eu coloquei o telefone como char? Porque o telefone, ele tem caracteres especiais. Por exemplo, esse tracinho e isso aqui não é número, tá? Número é só número, não pode ter traço, nada, certo? Então, se eu colocar como integer, ele só vai aceitar números de 0 a 9, tá? Ele não iria aceitar o DDD, assim, separado, ele não ia aceitar máscara, certo? Então, se eu quero colocar máscaras, eu declaro como char, tá? Porém, se eu preciso fazer cálculo, se eu preciso somar valores, aí se eu declarar como char, eu não vou conseguir fazer esses valores, tá? Por exemplo, se eu tivesse um campo idade,
E eu posso declarar a idade como char, mas aí se de repente eu preciso mostrar somente amigos que tenham mais de 10 anos. Aí eu não consigo fazer isso com char, precisaria que fosse inteiro, tá? Isso, desculpa, seria varchar, exatamente. Deixa eu ver. É que aqui... deixa eu ver se ele tem. Varchar. Desculpa, pessoal. O char, ele aceita somente um caractere, tá? Ele aceita somente um caractere, o char. Tipo, seria letra N, um caractere só. Então, aqui é varchar, ou seja, é uma cadeia de caracteres, tá? Uma cadeia de caracteres é o varchar, tá? Vamos trabalhar apenas com integer e varchar. Certo? Então, varchar é uma cadeia de caracteres inteiro, números inteiros, negativos, positivos ou zero, mas inteiros, certo? Sem casas decimais. Pessoal, então, tá vendo que tem uma chavinha aqui? O CPF é a chave primária. Olha que bonitinho. Aqui, pessoal, olha só que legal. Alguém mais falou alguma coisa? Não. Olha só que legal. Tá vendo esse DDL aqui? Esse DDL vem de Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados. Se eu clicar aqui, alguém conhece isso aqui? Já viu isso aqui em algum lugar? Já viu isso aqui em algum lugar, alguém? Isso aqui, pessoal, é a linguagem SQL. Ele gerou para mim automaticamente a tabela amigos na linguagem SQL. Olha que legal. Ele gera automático, então eu não precisaria criar. A gente não vai trabalhar com SQL agora, tá? SQL vai ficar só para o semestre que vem, certo? Mas é só para vocês saberem que ele já gera para mim o código, certo? Aí fica muito fácil, eu não preciso programar isso aqui, ele já gera para mim o código, beleza? Aqui, aeromodelos, então, vou clicar aqui e vou cadastrar qual que eram os campos mesmo de aeromodelo que eu já esqueci. Código, nome, ano de fabricação e cor. Código, nome, ano de fabricação. E se eu quiser que ele me gere uma tabela SQL, eu tenho que colocar dessa forma aqui, tá vendo? Porque o SQL não vai aceitar tio, acento, espaço no nome de campo, certo? Código, nome, ano de fabricação, qualquer outro mesmo, nossa, eu já esqueci. Código, nome, ano de fabricação, cor. Faltou a cor aqui. O campo código é chave primária, certo? Eu vou colocar o código como inteiro. Nossa, é verdade. Fabricar cão. Aqui, nome varchar. Ano de fabricação varchar. E a cor também varchar. Todo mundo entende por que esse campo é chave primária? Tranquilo? O conceito de chave primária é muito importante, tá? Principalmente porque agora eu vou adicionar outro conceito, que não vai ser chave primária, vai ser outro tipo de chave. Todo mundo sabe, então, o que é chave primária. Chave primária é o campo chave. Eu não tenho dois CPFs iguais. Então,
é o campo que eu identifico o amigo de maneira única. Pode ter 2 nomes iguais, ser homônimo, pode ter 2 endereços iguais, 2 amigos irmãos, né, o mesmo telefone, porém o CPF é único, certo? A mesma coisa, o código do aeromodelo. Eu atribuo um campo código, que depois, quando eu for programar isso, ele pode ser um campo autoincrementável, ou seja, ele gera esse código conforme eu for cadastrando o aeromodelo, e sempre vai ser um código único, tá? Assim como o CPF, certo? Se uma pessoa morre, o CPF é cancelado. E esse CPF não é atribuído a uma nova pessoa quando a pessoa nasce, é sempre outros números, certo? Então, por isso que é um campo-chave, é um campo que é sempre único, não importa se eu ainda tenho dado cadastrado ou não, mesmo eu excluindo ele, né, do banco de dados, como no caso de um cancelamento de um CPF, sei lá, dando um exemplo aí, eu vou cadastrar com outros valores, a mesma coisa o campo código aqui, tá? Eu vou mostrar ele no Axis só para... deixa eu ver. Clube do Aeromodelismo. Lembra que a gente fez no Axis? Isso aqui? Olha só. Esse campo aqui, ele é auto-incremento, certo? Então, ele foi colocando automaticamente 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui e excluir esse registro 1, tá vendo? Agora, eu vou cadastrar outro valor aqui. Um Cessna 182, 2015. Olha só, ele atribuiu como 5 e o 1 não existe mais, mesmo eu tendo excluído, certo? Então é isso que é um campo-chave, é um campo que identifica ele de forma única, certo? Estão cansados já, pessoal? Tô acabando. Aqui em empréstimo, eu vou aqui em empréstimo, então, lembrando que isso aqui era um relacionamento aqui, ó, tá vendo? No modelo conceitual, ele é um relacionamento, certo? Aqui, como esse relacionamento é muitos para muitos, então o empréstimo vira uma tabela empréstimo. Aqui, eu vou colocar um código para o empréstimo, certo? Que eu vou colocar do tipo inteiro e vai ser chave primária. Aqui, eu preciso saber qual amigo que emprestou, certo? Então, eu vou colocar o campo aqui, CPF amigo, que vai ser o campo do tipo inteiro, porque como eu cadastrei o CPF do amigo como inteiro na outra tabela, que também tem que ser inteiro, tá? E o código aeromodelo, que vai ser do tipo inteiro também, tá? Aqui eu vou colocar a data do empréstimo, que vai ser do tipo data, cadê data? Date. Data do empréstimo. Vou colocar um campo booleano, que eu vou chamar de devolução. Vai ser um campo booleano, porque esse campo booleano, ele vai ser sim ou não, certo? Ele vai ser um campo do tipo sim ou não. Na verdade, isso aqui, esse campo booleano, eu vou abrir o Axis de novo, só para mostrar como que fica esse campo booleano aqui no Axis. Então, olha só, se eu tivesse qualquer tabela aqui, tá? Eu só vou mostrar. Exemplo booleano. Aqui, ó, aqui no Axis, ele tá como sim, não, tá vendo? Mas é a mesma coisa, de booleano, certo? Aí aqui, ó, ele fica assim, tá vendo? Ele fica dessa forma aqui. Então, é assim que fica um campo booleano no banco de dados, certo? Se eu marco é sim, se eu desmarco é não, tá? Então, só para mostrar, para vocês terem uma ideia de como ficaria isso aqui no banco de dados, tá? Mas aqui, então, devolução booleano. Por padrão, ele vai ser não, né?
E aí, quando ele devolver, ele só vai lá no banco de dados e tica o devolvido e ele vira assim, certo? Pessoal, aqui, tá vendo que está escrito chave estrangeira aqui? É o seguinte, para que eu consiga relacionar no modelo lógico este relacionamento empréstimo com a tabela amigos e a tabela aeromodelos, eu preciso de uma chave estrangeira, ou foreign key em inglês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como é esse nome, então, ó, pode ser que você encontre assim, ou chave primária, ou como identificador, certo? Seriam os vários nomes, isso aqui é a mesma coisa, depende do autor que você for consultar. E a chave estrangeira, que eu já vou falar o que é, ela escreve foreign, acho que é mais ou menos assim, tá? Se alguém souber aí como que é o inglês, fala para mim. Mas eu acho que tá certo. Foreign key, tá? Minha pronúncia também não é muito boa, mas em alguns autores você vai achar o termo assim em inglês, tá? Então por isso que eu tô falando o nome nas duas línguas, certo? O que é chave estrangeira? Esse CPF do amigo, ele é chave primária na tabela amigos. Então, aqui, ele é uma chave estrangeira. A mesma coisa, o código do aeromodelo. Eu vou marcar chave estrangeira. Olha só como que ele fica. Ele fica dessa forma aqui, tá vendo? Então, olha só, a chave primária é o CPF do amigo, e aqui na tabela empréstimo, o CPF do amigo é chave estrangeira. Tá vendo que ele tá verdinho? É uma chave estrangeira, certo? E o código do aeromodelo também é chave estrangeira e é chave primária aqui, certo? Nesta tabela. Por que eu coloco dessa forma aqui? Por que eu tive que colocar essas chaves estrangeiras? Porque na hora que eu quiser um relatório, por exemplo, relatório de empréstimos, então um relatório mensal de quantos empréstimos foram feitos. Isso aqui é algo que acontece muito, né? Você precisar de um relatório de alguma coisa. Em empresa, você vai precisar disso o tempo todo. E nesse relatório, para você saber qual amigo que emprestou, então, ó, o empréstimo 01 foi feita na data de 8/9/2020, não devolvido ainda. Quem emprestou? Eu sei quem emprestou por causa do CPF do amigo. E a partir do CPF, então eu sei o nome de quem emprestou, o endereço e o telefone de quem emprestou, certo? Por causa dessa chave estrangeira. E qual era o modelo que foi emprestado? Eu sei por causa do código do aeromodelo, que está nessa tabela aqui. Então, a partir do código, eu já olho nessa outra tabela e eu já sei o nome do aeromodelo, a cor, o ano de fabricação dele, certo? Então, com essa chave estrangeira, eu consigo ter um relatório completo de quem fez os empréstimos, em qual data e o telefone, por exemplo, de quem emprestou, certo? O empréstimo 01, tá como não devolvido. Como que eu vou cobrar esse empréstimo? Porque eu tenho esse CPF do amigo cadastrado e aqui, através do CPF dele, eu descubro o telefone. E aí eu consigo cobrá-lo, por exemplo. Pessoal, até aqui é isso. Difícil, pessoal. Difícil isso aqui? Eu não vou fazer no Access ainda, porque já é 8h30 e seria muita informação. E eu ainda tenho que explicar a tarefa. Mas até aqui, então, pessoal, tranquilo? Alguma pergunta? Tudo ok? Gente, vocês são muito quietinhos. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Não é?
Nenhuma pergunta, então? Vou fechar tudo isso aqui tá lá, tá? Isso aqui não preciso fechar sem salvar, né? Era só uma anotação. Este aqui, então, eu vou salvar. Eu vou salvar como... Peraí, eu vou salvar aqui na minha pastinha de... Ó, eu vou... Lógico, Clube Aeromodelismo. Pessoal, eu vou salvar, então, tá como lógico, underline, Clube do Aeromodelismo. Para vocês saberem, então, que é o modelo lógico. Deixa eu vir aqui nas equipes. Olha só, pessoal, tá aula 1, 2 e 3 aqui, tá? O BR Modelo. Aqui o Clube do Aeromodelismo no Access, ele não tá pronto, a gente só começou, certo? Mas aí na próxima aula a gente se dedica mais ao Access, tá? Aqui é o modelo, é o Clube do Aeromodelismo conceitual. Eu vou renomear aqui, tá? Vou chamar de conceitual Clube Aeromodelismo, para vocês saberem que é o arquivo conceitual, tá? E aqui eu vou upar mais um, né? Que vai ser esse modelo lógico aqui. Lembrando que isso aqui só abre no BR Modelo, tá? Tem que vir aqui no BR Modelo, arquivo abrir. Porém, pessoal, eu preferia que vocês fizessem, tá? Essa prática aqui. Faz isso aqui. Olha que legal. Banco de dados é muito legal. A modelagem de banco de dados. Eu acho muito legal. Então, tá aqui os dois, tá? Do arquivo, esses dois. O conceitual tá pronto, né? A gente tinha feito. O lógico tá quase pronto, faltam algumas coisinhas. E esse aqui, na próxima aula, a gente vai terminar, certo? Pessoal, posso explicar a tarefa? Pessoal, a tarefa é o seguinte. Eu tinha perguntado se todo mundo tinha alguma coisa que grava. Celular, câmera. Câmera ninguém tem mais, né? Todo mundo usa o celular. Pessoal, a tarefa 1, quem entrou agora, faça, tá? Assiste as aulas primeiro, senão não vai conseguir fazer, assistir as aulas anteriores. E aqui, pessoal, esse arquivo aqui, olha só. Então, é o seguinte... sistema de gerenciamento de banco de dados ou simplesmente SGBD são ferramentas que a gente usa para trabalhar com construção do projeto físico de banco de dados. A gente está usando agora, né? A gente vai usar o Microsoft Access, porém tem muitos outros. Olha só os que eu listei aqui. Eu esqueci do Firebase. Esqueci de um aqui. Eu listei quase todos. Aqui tem vários. Eu queria que vocês conhecessem pelo menos os conceitos assim de cada um, sabe? Para vocês saberem o que é cada um, certo? Então, eu coloquei aqui, né, alguns, falta alguns ainda, mas, por exemplo, esqueci do Firebase, enfim. E aqui eu coloquei algumas ferramentas case, Computer Aided Software Engineer, ou seja, são ferramentas que auxiliam na engenharia de software. O que é engenharia de software? É a projeção do software. Neste caso aqui, isso aqui é engenharia de software, né? Porque a gente está criando modelos conceituais e lógicos de banco de dados. Então, o BR Modelo é uma ferramenta case, certo? Especificamente se tratando de projeção de banco de dados, a gente usa essas ferramentas para criar modelos conceituais e lógicos. O BR Modelo é só uma delas, tem várias outras, tá vendo? A Task, DB Designer, Visio, Draw, StarML, certo? Então, eu queria que vocês
pelo menos soubessem que essas ferramentas existem, porque pode ser que um dia você tenha que modelar dados sem ser no BR Modelo, que seja em outra ferramenta, certo? Então, pelo menos, vocês saberem que elas existem. Então, a tarefa vai ser o seguinte, cada um vai escolher uma ferramenta, certo? Que não... ou pode ser uma ferramenta case ou um banco de dados, certo? E aí, eu queria que vocês gravam um vídeo, certo? Você faz assim, se você não quiser se mostrar um vídeo de 2, eu coloquei aqui, um vídeo de 2 a 5 minutos, certo? Se você não quiser se mostrar no vídeo, você faz o seguinte, você faz um slide, certo? Então, ó, um vídeo de duração de 2 a 5 minutos, vídeo e voz. Então, apresentando os motivos pelo qual você escolheria trabalhar com essa ferramenta e apresentando de maneira rápida a ferramenta, certo? Então, você vai pesquisar sobre essa ferramenta que você escolheu, certo? E gravar um vídeo sobre ela de 2 a 5 minutos. Ou você grava, coloca a câmera lá apoiada em alguma coisa, né, o celular, e grava a sua voz e imagem de 2 a 5 minutos, ou então você grava só a sua voz e coloca como imagem uma apresentação do PowerPoint, apresentando aí algum texto no PowerPoint de 2 a 5 minutos só. Então, aqui tem as especificações. Começa se apresentando, tal, diga o motivo pelo qual você está gravando o vídeo, apresenta a ferramenta e diga o motivo da sua escolha e conclui da maneira que você desejar, certo? E aqui, pessoal... Então, vocês escolham e depois me manda ou no chat, ou na postagem, ou enfim, da forma que quiser, me manda qual escolheu. Por quê? Eu não posso que muitas pessoas escolham a mesma ferramenta, tá? 2 pessoas assim, até daria para ficar com a mesma ferramenta, mas eu tenho que controlar isso, porque eu não posso que todo mundo escolha uma mesma ferramenta, entendeu? E eu preciso, então, eu vou juntar isso num vídeo só e vou postar só aqui, tá? Só aqui na equipe, não vou postar em nenhum outro lugar. Então, eu preciso da autorização do uso da imagem. Então, escreve isso aqui, tá vendo? Num papel, um caderno tal, e tira uma foto. E aí você vai enviar para mim o arquivo do vídeo e o arquivo da foto nessa tarefa aqui. Certo? A tarefa é aceita até o dia 29, valendo MB, ou até o dia 9/10, ou seja, daqui a um mês, valendo até B. Ou até o final desse mês, né, até o dia 29, valendo até MB. Pessoal, dá para fazer? E aí? O que vocês acham? Dá para fazer? Alguma dúvida, alguma objeção? Sim? Então, é só gravar o vídeo de 2 a 5 minutos, escolher a ferramenta, gravar o vídeo e escrever lá num papel aquilo que está lá com a sua letra, assina embaixo e tira uma foto do que está no papel. E aí você me manda a foto e o vídeo, certo? Então, é uma tarefa simples que dá para fazer no celular, certo? Eu quis passar uma tarefa que desse para fazer no celular, porque eu sei que tem gente que não tem o computador, né? Eu vi que algumas pessoas não têm computador. Certo? O que foi, Francisco? Se você não quiser gravar a imagem, grava só a sua voz e coloca uma apresentação do PowerPoint, tá? Pessoal, vocês são tímidos? Aí é legal também que aí eu conheço vocês, se conhecem, tá? É legal. Pode ser que as aulas nem voltem esse ano, né? Então a gente se conhece um pouco melhor aí. É uma coisa facinho de fazer, certo?
Essa é a atividade 2, tá? A atividade 1, ela tinha sido aquelas questões, certo? Mas eu acho que quem não entregou essas questões de agosto, eu acho que ou foi aluno que saiu ou quem entrou agora, certo? Então, se alguém não fez a tarefa 1 de agosto, faz. São 10 questões de múltipla escolha, né? De fazer xizinho. Certo, pessoal? Então é isso. Então hoje é só isso. Alguma pergunta, algum problema, algum questionamento? Então vou parar a gravação, tá? Vou parar a gravação da aula, porque explica